1 Samuel, capítulo 22, verso de 1 a 5, diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta do Herete. Novamente, o versículo 1 do capítulo 22 de 1 Samuel diz: Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Desde a virada do ano, desde o culto do dia 31, nós estamos dando uma ênfase sobre 3 ingredientes que não podem faltar em nossa vida em 2016. Há várias coisas que nós desejamos para nós, há várias coisas boas que nós desejamos uns aos outros durante uma jornada que se inicia, quando estamos dando os primeiros passos de uma caminhada, de uma trajetória deste ano, e já passando rápido, já está chegando, já dia 10, daqui a pouco já foi o mês de janeiro. Mas 3 ingredientes que não podem faltar na minha vida e na sua vida, entre tantas coisas que nós podemos desejar de bom uns aos outros. Os 3 ingredientes estão em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13: a fé, a esperança e o amor. Outras coisas, às vezes podemos passar situações diferentes, mas esses 3 ingredientes não podem faltar na minha vida, não podem faltar na sua vida. Algumas formas de definição: fé, convicção. Um texto: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O apóstolo Paulo disse isso. Esperança, expectativas da vida produzida por Jesus Cristo, novas são cada manhã. E amor, relacionamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, toda a tua força, com a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e amarás o próximo como a si mesmo. Na realidade, esses 3 ingredientes não podem faltar na minha vida e na sua vida. O Senhor nunca falou que a vida seria boa o tempo todo. Ele falou que a bondade dele nos acompanharia. O Senhor nunca falou que nós acertaríamos o tempo todo. Ele falou que a misericórdia dele nos acompanharia. E dentro disso, esses 3 ingredientes, eles fazem diferença. A fé é o combustível do coração. A esperança é o oxigênio da alma. E o amor que vem do coração de Deus é o que dá gosto, é o que dá sabor à vida. Principalmente no mundo de engrenagens de relacionamentos tão enrijecidos, tão secos. O amor faz a diferença. Então essas 3 coisas eu preciso na minha vida o tempo todo, a cada dia. Eu posso desejar prosperidade, que o Senhor te faça prosperar. Eu posso desejar portas abertas e que o Senhor abra as portas sobre a tua vida. Eu posso desejar alguns milagres da parte do Senhor e que esses milagres venham sobre você e sobre a tua família no nome de Jesus. Mas acima de tudo, esses 3 ingredientes eu preciso: fé, esperança e amor. Dentro disso nós passamos algumas fases, algumas situações da vida, e nesta noite eu vim com uma palavra muito específica, e eu tenho plena certeza do Espírito Santo ministrando em corações de maneira muito especial nesta noite. Nós ministramos domingo passado sobre a palavra de Apocalipse, capítulo 1, quando Jesus se revela ao apóstolo João: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que estive morto, mas eu vivo, e vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades nas minhas mãos. Esta noite eu quero falar quando nós enfrentamos as cavernas da vida, quando nós enfrentamos os desafios da vida, quando aquilo que está ao nosso redor, ou às vezes as circunstâncias, as situações, elas tomam proporções que nós não imaginávamos. Davi, é impressionante que eu fico olhando esses textos da Bíblia e a forma como Deus vai escrevendo a história. Deus jamais desperdiça uma dor e uma lágrima, e Deus não perde o controle da história. É claro que eu e você lendo o texto, já sabemos o começo, o meio e o fim, fica mais fácil. Mas quando nós olhamos aos contextos, quando nós colocamos, nos debruçamos, e
como nós começamos a garimpar e vasculhar na Bíblia e ver as verdades, eu sempre vejo permeado a esperança, a fé e o amor. Eu sempre vejo o projeto de Deus escrevendo a história. Eu vejo sempre um Deus que não desiste de mim nem de você. A narrativa aqui é de Davi. Davi é um menino que saiu ali do campo, saiu de cuidar ali das ovelhas, e ali de repente ele se transforma num herói, num cenário nacional. Você imagina uma manchete do Jornal Nacional chamando rapidamente, olha, uma grande vitória, e aparece Davi vencendo Golias, e ele fica conhecido nacionalmente, e aí as coisas mudam na vida dele, e ele tem um acesso então ao palácio agora, ele entra e sai, é uma pessoa benquista no palácio, é uma pessoa honrada, é uma pessoa referenciada, é uma pessoa referendada, é uma pessoa que tem um respaldo de conquista e de vitórias, vive um momento excelente de ascensão, de projeção, de proeminência, está tomando forma as coisas na vida dele, as coisas estão acontecendo, as coisas vão realmente engatilhando, engrenando, e numa ascensão agora de um tempo que ele ficou nos bastidores, rapidamente, ele começa a ficar conhecido de uma maneira diferenciada, até o dia que Saul começa a ter inveja dele, até o dia que as pessoas começam a cantar, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, e o coração das pessoas mudam, circunstâncias mudam, sentimentos mudam, e Davi, que era ali o xodó de Saul, daqui a pouco começa a ser perseguido, e ali é uma tentativa de Saul matá-lo algumas vezes, e o texto que nós estamos, Davi está no exílio, Davi fica 10 anos no exílio, Davi fica 10 anos fugindo, aquele que era o conhecido, aquele que era o herói nacional, daqui a pouco aparece uma outra manchete agora no Jornal Nacional, e aparece a foto de Davi procurado, traidor da nação. É claro que para Saul criar essa situação, ele precisou inventar histórias, precisou criar contexto, precisou tornar distorcida a imagem de Davi. E é aqui que nós entramos num texto, 10 anos de exílio, 10 anos que a vida mudou radicalmente. Do palácio ele vai para o deserto, do palácio cercado de uma guarda de elite, de soldados que recebiam um soldo, tanto é que a palavra soldo, a palavra honorário, a palavra soldo, ela vem dessa origem de soldados que recebiam os seus salários certinho, que estavam estruturados, estavam ali reconhecidos. De repente a vida muda drasticamente, a vida, ela tem surpresas na nossa caminhada, algumas extremamente agradáveis, e algumas questões que nós jamais imaginaríamos que teríamos que passar. Com frequência eu ouço pessoas me dizendo: pastor, eu jamais imaginei que eu teria que passar por algo semelhante, eu jamais imaginei que eu teria que passar por isso, eu jamais imaginei que eu teria que enfrentar. No momento Davi está honrado, ele está no palácio, ele está ali em evidência, daqui a pouco se transforma um fugitivo, a cabeça a prêmio, recompensa para quem achá-lo, trazê-lo de volta, vivo ou morto, de todas maneiras. E numa dessas trajetórias, a conhecida como a caverna de Adulão, e Davi, que era cercado de uma guarda de elite, de um contexto confortável de vida, mudou tudo, seu mundo virou de cabeça para baixo, as coisas tomaram uma forma extremamente impressionante, e as pessoas que se juntam a ele, olha aqui, 400 soldados que juntaram a ele, endividados, misericórdia, se for formar no Brasil um exército de endividados, vai ficar maior que o exército da China. Se no Brasil pegar hoje, para somar um exército de endividados, vai ficar maior que o exército da China, porque nesse contexto que nós estamos de nação, haja dívida para pagar, mas os homens que se reúnem a Davi, são homens que já caracterizam diferente, pessoas amarguradas com a vida, pessoas que tinham perdido coisas, perdido pessoas, alguém que estava descontente com a existência, estava endividado e amargurado. Esse é o grupo que é colocado na caverna, quando Davi, que não é uma caverna pequena, é claro que era um lugar, uma estrutura, 20 quilômetros aproximadamente de Belém, e tinha realmente espaços longos e grandes, e Davi vira um fugitivo, caverna de Adulão. Até tem um livro do pastor Jorge que fala exatamente sobre isso, a caverna de Adulão. Quando eu e você entramos na caverna, a caverna é aquele momento de desespero, é aquele momento de angústia, aquele momento de dor, é aquele momento de você se debater interiormente, aquele momento que a vida ela toma proporções inesperadas, que realmente as coisas não saem como imaginado, ou como previsto, ou como sonhado, as coisas tomam uma forma, e os níveis de caverna são diferentes, mas a essência sempre ela é realmente a mesma, é um momento de angústia, é um momento de dor,
é um momento às vezes de desespero, é um momento de não entender, não ter respostas, interrogações ficam borbulhando na mente e no coração, mesmo porque Deus vai tecendo a colcha da nossa caminhada em retalhos do lado avesso. Nós só vamos enxergar quando ele vira e você fala, olha, é até bonito, mas até então uma série de questões nós não entendemos e não compreendemos. Eu fico imaginando Davi pensando, se fosse olhar dessa forma, falar, poxa, eu estava lá no palácio e estava dando tudo tão certo, eu estava tão próximo e já tem um chamado de Deus sobre a vida dele para ser rei, e de repente a vida toma um tumulto extremamente complexo. Mas é aqui que vai fazer a diferença a atitude do coração. Uma grande parte dos salmos que Davi escreveu, ele escreve no exílio. Uma grande parte dos salmos que continua reverberando, ecoando, chegando até a minha vida, até a sua vida, é resultado de fé, esperança e amor. Mas a questão é perceber pela graça divina, mesmo sem entender, e sendo aqui um pouco paradoxal, perceber sem entender, mas no meio das incertezas tem uma certeza: Deus está segurando na minha mão e não vai soltar. Essa história, ela mostra como Davi passa uma das fases mais difíceis da sua vida, e que eu, às vezes, você atravessamos. Só que a fase difícil não é a prova final sobre o teu coração. Só Deus, isso eu falo com convicção, eu falo sem medo de errar, eu falo com absoluta certeza, só Deus pode transformar o caos, só Deus pode extrair da escuridão algum tesouro, só Deus pode, daqueles momentos desafiadores, transformar o vale de lágrimas em lugar de fonte, só Deus pode transformar o vale de amargura em porto de esperança. Só Deus pode segurar na mão de uma pessoa e fazer ela erguer os olhos e olhar para frente. Só Deus pode dar sentido com a esperança da eternidade. Somente Deus pode auxiliar uma pessoa a falar, foi difícil, mas valeu a pena quando chegar e olhar pelo retrovisor e ver Jesus face a face na eternidade. Somente Deus pode fazer isso. Sistemas não podem fazer isso, conjunto, religião não pode fazer isso, outros fatores não podem fazer isso. Só Deus em Cristo Jesus, Ele é capaz de transformar o vale de amargura em porto de esperança. Somente Ele pode fazer isso. Davi um dia vai para a caverna, alguém cercado. Às vezes você está vendo um momento muito bom da tua vida. Eu não vim aqui para querer de maneira alguma profetizar coisas que não sejam boas. Que o Senhor continue te abençoando, que você continue prosperando, que aquilo que você fizer dê certo, que você seja alguém na força do Senhor. Mas eu quero dizer para você que às vezes passou por cavernas, ou que você entrou em cavernas, às vezes de uma angústia, de uma dor, de uma perda, de uma depressão, de um desemprego, de você recomeçar. E a grande questão é o recomeço. Dentro disso tem 5 aspectos, rapidamente, sobre Davi aqui nesse texto. Primeiro, Davi não desistiu de Deus. Davi não desistiu de Deus. Às vezes eu e você podemos ficar chateados até com o Senhor, mas eu continuo crendo que Ele é o Senhor da minha vida. Não que Deus nos decepciona. Deus não nos decepciona nunca. Eu sempre falo com frequência, várias vezes, citei no domingo passado, cito hoje, cito várias outras vezes, tem um livro do Philip Yancey que é decepcionado com Deus. Aí ele fala várias experiências de pessoas nas suas expectativas diversas e variadas, que foram assoladas por situações adversas, que o coração fica decepcionado. Mas Deus não nos decepciona, é nós que ficamos assim com Ele. Mas na sua misericórdia, a grande questão é mesmo nos dilemas, no debater do coração, Davi não desistiu de Deus. Meu amado, o que você não pode abrir mão, 2016, o que você jamais pode colocar em segundo plano, 2016, 2017, a vida toda, o que você jamais pode colocar numa inversão de lista de prioridade, o Senhor, o Senhor, o Senhor, aquele que te ama, aquele que enviou Jesus para morrer por mim, por ti, que ressuscitou e vive e reina para todos sempre. Jamais abra mão do Senhor, jamais abra mão do Senhor. Mesmo quando você chega e fala, Deus, eu não estou entendendo, eu estou chateado, eu achei que devia ser diferente, mas não abra mão. Davi, a primeira questão, ele não desistiu de Deus. Eu fico impressionado que um dos salmos que Davi escreveu dentro da caverna de Adulão, um dos salmos, é o salmo de número 57. Ele escreve dentro da caverna de Adulão. O salmo 57 é exatamente isso. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação,
põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Eu estou em meio a leões, ávido para devorar. Seus dentes são línguas, são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Aí ele começa a dizer: se exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Eles preparam armadilha para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Aí ele começa a dizer novamente: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos, acorde minha alma, acorde em harpa e lira, vou despertar a alvorada, eu te louvarei ao Senhor entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Davi escreve esse salmo dentro da caverna, nos momentos mais difíceis da sua vida, os momentos extremamente, o céu embaçado, as circunstâncias totalmente contrárias, e ele começa a dizer: desperta a minha alma, desperta os instrumentos de som, eu vou celebrar, eu vou adorar ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor, eu vou declarar que Ele é soberano, eu vou declarar que Ele é o Senhor. Não desista do Senhor jamais. Ele não vai desistir de mim nem de você, Ju, nunca. Deus nunca vai desistir de mim nem de você. Não desista, Senhor. Segundo, não desista das pessoas que te são importantes. Não desista de orar. Não desista. As pessoas podem rejeitar tua palavra, as pessoas podem rejeitar um abraço seu, as pessoas podem rejeitar uma tentativa de reconciliação, as pessoas podem rejeitar um pedido de perdão, as pessoas podem rejeitar uma mensagem tua, as pessoas podem rejeitar um monte de coisa, mas elas não conseguem rejeitar a sua oração. É interessante que Davi, nos momentos difíceis, ele faz o seguinte: ele vai no rei Moabe, ele diz o seguinte: cuida do meu pai e da minha mãe, e deixa eles seguros, porque ele sabe que tem batalhas para enfrentar. Naquele momento, ele valoriza ainda pessoas. Naquele momento, ele consegue ainda erguer os olhos e falar: olha, eu vou ver quem me é importante, e vou cuidar, continua cuidando. E um segundo aspecto: pessoas que são importantes e pessoas que Deus coloca no teu caminho. Nem sempre as pessoas que Deus coloca no teu caminho são as mais fáceis. Tem hora que vem umas lixas, tem hora que você é lixa na vida de alguém, tem hora que vem umas grosas, tem hora que você é grossa na vida de alguém. Por isso às vezes as pessoas desistem. Eu não quero mais me envolver, eu não quero mais me abrir sentimentalmente, estou muito decepcionado e frustrado, estou chateado, eu não quero mais relacionamento, eu não quero mais ajudar pessoas, eu não quero mais me preocupar com nada. Davi, Deus colocou nos cuidados dele, falou: eu estou colocando uma equipe agora para você transformar a tropa de elite. E essa equipe são pessoas amarguradas, descontentes, endividados. Esse vai ser o teu exército a partir de agora. Você fica imaginando, falou: Davi, pelo amor do Senhor, já estou na caverna, já estou na luta, já estou no refúgio, e de repente, mas não, ele se transforma em alguém que procura extrair o melhor das pessoas. Tem gente que tem uma habilidade de extrair o que a pessoa tem de pior. Tem gente que tem uma palavra, todos nós erramos em palavras. A Bíblia diz que não tropeça na língua, está perfeito. Tiago fala isso, todos nós. Se você falar que nunca errou numa palavra, misericórdia, todos nós. Todos nós às vezes falamos uma palavra indevida, uma palavra errada na hora certa, uma palavra errada na hora errada, uma palavra, todos nós. Mas tem pessoas que têm uma especialidade de extrair o que a outra tem de pior, de ressaltar o que eu tenho de pior, de superdimensionar, de potencializar, de evidenciar o que a outra pessoa tem de pior. E tem alguns que, pela graça de Deus, eu sei que você faz parte desses alguns, que olha e no mesmos dificuldades ele consegue ver algo bom. É o que Davi olhou, aqueles 400 homens. Ele não olhou como projeto de vida falido, ele olhou como: olha, esse vai se transformar num exército vitorioso e poderoso. E aqueles caras se transformaram em verdadeiro exército de vitória. Primeiro, não desista de Deus. Segundo, não desista das pessoas que te são importantes. Pais, aqui eu falo com autoridade, aqui eu falo com convicção: ore pelos teus filhos, mesmo quando tudo diz que não, e mesmo quando tudo está ao contrário. Já passei por isso mais de uma vez. Já passei por estar em culto aqui e nem saber onde o Felipe estava. Já passei onde está em culto aqui e ter notícias das mais adversas. Teve momentos da minha vida dos mais desafiadores. Um dos mais desafiadores, um dos meus aniversários.
Uma pessoa chegou de manhã e foi falar que o Felipe estava envolvido com questões de tumulto e droga, um monte de questão. Um dos meus aniversários, uma pessoa me procurou de manhã para falar. Eu não falei nada com o Felipe o dia inteiro, guardei no coração. A igreja tinha feito um aniversário, guardei no coração. Passei o dia amargurado, tristecido, abatido. Eu não queria falar durante o dia, porque eu teria que abrir um diálogo e não daria sequência ao diálogo. Eu esperei, passei o dia inteiro. Foi no dia do meu aniversário, 2007, se não me engano, 2008. Coração assim, angustiado. De manhã uma pessoa me procurou e falou: Carlinhos, eu sei e comprovei e confirmei, o Felipe está envolvido em algumas questões. Eu queria morrer aquele dia. Meu coração, passei o dia inteiro no aniversário, 22 de novembro. A igreja, as pessoas, você tem que às vezes sorrir. Às vezes você sorri de teimosia. Tem hora que você sorri de teimosia. E eu esperando para conversar com ele. Chegou à noite, conversei, e é aquela história que todo mundo já sabe. Negou até o último instante. Não, é mentira, não é, aquela coisa toda. Não desista. Deus resgatou a vida dele. Hoje ele está pregando lá na primeira igreja batista em Brodowski. Hoje ele está pregando lá em Brodowski, uma das igrejas da convenção, inclusive, é que ele é seminarista em Ribeirão, e eles chamam os seminaristas para pregar, e está pregando lá em Brodowski, que está pregando lá hoje. Não desista, não desista, não desista, não desista, porque o Senhor é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não desista das pessoas que te são importantes. Mas não é uma oraçãozinha assim, deixa eu falar com todo respeito a você, não é por gentileza, você está orando pela salvação de um familiar teu, pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, parente, não é aquela oraçãozinha: Deus, se o Senhor puder, o Senhor salva. Não, é oração de você realmente colocar boca no pó, joelho em terra e falar: Deus, eu creio na tua palavra e no teu poder, o Senhor vai salvar em nome de Jesus, não impor Deus, mas clamar ao Senhor. Não desista das pessoas que te são importantes, jamais. Davi pegou o pai, a mãe, foi lá e falou. E não desista nesse aspecto das pessoas que Deus coloca no teu caminho. Tem pessoas que não foi Deus que colocou no teu caminho, presta atenção. E não interfere em vida alheia. Não fique sendo o Messias achando que você vai resolver o problema de todo mundo. Você não é Messias, tá? Você não é o Messias. Nem eu, nem você vão resolver o problema do mundo. Mas as pessoas que Deus colocou no seu caminho, esteja investindo e saiba que o Senhor é poderoso para fazer, às vezes, dos menos prováveis, aqueles que vão ser levantados como um exército vitorioso. Terceiro aspecto: não desista de você mesmo. Às vezes, nos momentos, irmãos, de caverna, primeira questão, nós estávamos conversando com algumas pessoas essa semana, é você desistir de si mesmo. Fala: Deus, eu não vou dar conta. Deus, eu não vou superar. Deus, e às vezes aquilo vai ficando o inimigo é terrorista, ele vem e seta e sobreseta, por isso você começa a desistir de projetos, você desiste de pessoas, você quer entrar num lugar, não quer ver ninguém na frente. Tem hora que a solidão é boa, presta atenção, tem hora que a solidão é boa. Quando a solidão é boa, você tem filho pequeno o dia inteiro, correndo, você fala: meu Deus, quero ficar um pouquinho sozinho. A mãe ficou o dia inteiro, criança, a mãe fala: meu Deus, dá um pouquinho de tranquilidade. Solidão tem hora que é bom. Você andar à beira-praia, beira-mar, chutando a água sozinho é bom, é ótimo. No pôr do sol, a caminhada ali, caminhar devagarzinho ali, caminhada ali é bom. Você se isolar para orar e no monte é bom. Você valorizar, se respeitar é bom. Você vai ver Jesus, ele que fazia a agenda dele. Teve uma hora que ele saiu para orar em particular, a sós, e os discípulos, quando ele voltou, os discípulos chegaram e deram uma dura em Jesus: ô Senhor, não está vendo, tem um monte de gente precisando aí, o Senhor lá orando? Olha aí, não respeitando a privacidade, Jesus. A solidão tem hora que ela é boa, presta atenção, guarda isso no teu coração. Tem hora específica e com propósito. Refletir, repensar, reavaliar, dar uma volta, ficar sozinho consigo mesmo, orar, relaxar, alguma coisa é bom. Agora, a solidão contínua não é projeto de Deus. Provérbios 18:1: o solitário busca os seus próprios interesses e vai contra a verdadeira sabedoria. Porque tem hora que a gente não quer ver ninguém na frente. Tem hora que a gente não quer ver a vida na frente. Tem hora que nós não queremos ver pessoas na frente. Tem hora que nós não queremos nem ver nós mesmos na nossa frente. Mas Davi não desistiu dele. Davi sabia que Deus tinha um chamado para a vida dele. Que aquele que o tinha chamado era maior do que toda e qualquer circunstância. Não desista de você jamais. Não desista do chamado de Deus jamais. Vou falar um pouco mais sobre isso. Não desista, por mais que algumas circunstâncias não tenham dado certo.
Por mais que, presta atenção, meu amado, eu fico imaginando aqui, vou caminhar para o final daqui a pouco, nós orarmos. Eu fico imaginando Saul, para poder perseguir a Davi, ele precisou criar uma história. Precisou falar que Davi era traidor. Precisou falar que Davi era desleal. Precisou falar que Davi estava jogando contra o patrimônio. Precisou falar, começou a criar uma trama. Mas Davi não desistiu dele. Não desista da sua vida jamais. Se você está cercado de pessoas que te encorajam, te incentivam, pegue esse impulso para voar os altos voos do Senhor. Mas se você está cercado de pessoas ou de pessoa que te joga para baixo, que tem uma especialidade de tirar a paz do teu coração, que tem uma característica de tumultuar e fazer você sentir, às vezes, alguém que não vai chegar no projeto de Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar toda palavra negativa quebrada sobre a tua vida. Não desista de você jamais. Há um projeto maior do que você pode imaginar para a sua vida, para a sua vida. Por isso você vê que Davi pôs os pais sob segurança, e Davi ainda investe num exército que se transforma realmente. Os caras, é tão leal. Olha o exército que Davi criou. Que um dia, Davi só faz assim, ó. Só isso. Que saudade da água do poço, de uma cisterna que ele tomava na sua moradia, no seu habitat, na sua cidade. Ele só falou isso. Davi só ele não pediu para ninguém, ele só suspirou, ele só fez. Que saudade. 3 daqueles homens, eles saíram, atravessaram o exército inimigo, eles passaram todo tipo de perigo, pegaram a água e trouxeram para Davi. Vê se os caras foram transformados, vê se os caras tinham um sentimento de lealdade. Quando Davi pegou a água, ele fez o seguinte: eu só fiz o seguinte com a água: eu não posso tomar aquilo que foi risco de sangue, eu ofereço ao Senhor. Era o que ele tinha de melhor na mão dele naquela hora. Ele ofereceu ao Senhor. Ele consagrou ao Senhor. O Salmo 142 é um dos momentos que Davi escreve também dentro da caverna. Poema de Davi quando ele estava na caverna. É uma oração que ele faz. Em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Isso daqui todo mundo passa de vez em quando, ó. Ninguém se importa comigo. Mesmo às vezes tem alguém que está melodramático. Pelo amor da minha casa, ninguém se importa comigo. Eu faço tudo, eu tenho que resolver tudo. Às vezes nós entramos nessas crises. Eu me importo com todo mundo. Quando eu estou ruim, ninguém se importa comigo. Eu ligo para todo mundo. Fico doente, ninguém liga para mim. Eu ajudo todo mundo. Quando eu preciso, ninguém me ajuda. Eu estendo a mão para todo mundo. Quando eu passo uma crise, ninguém estende a mão. Você está vendo que Davi passou por isso. Ninguém se importa. Tinha pessoas que se importavam com Davi. A família dele desertou para poder ir até ele. Os soldados foram até ele. Mas o coração estava tão chateado que às vezes passa o que eu e você passamos. Ninguém se importa comigo, não. Ninguém, só está sucando. Aqui em casa eu que faço tudo. Eu que limpo, eu que cuido, eu que faço, eu que realizo, eu que tenho que fazer tudo. E adolescente é do mais forte ainda. Dá para você ir no mercado para mim. Tudo eu. Então cria um clima. Davi passou essa questão. Ninguém se importa comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, Deus se importa. Segundo, Deus sempre envia anjo em forma de pessoa na tua vida. Às vezes não é quem você pensa. A pessoa que cuidava de Davi era Saul. Foi o que tentou atingir a vida dele. O que ele menos esperava foram aqueles soldados amargurados que Deus colocou no caminho dele. Às vezes quem você menos pensa é aquele que vai estender as mãos. Mas Davi continua dizendo: clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. Sabe o que eu acho impressionante em Davi? Não é muito impressionante, apesar que me ressaltar aqui é Jesus, mas é a esperança, fé e amor, ou fé, esperança e amor, é que ele abre o coração, ele expressa a vulnerabilidade, a fragilidade, ele derrama o coração, ele fala das lutas, dos questionamentos, ele fala da dor, da incompreensão, da solidão, ele fala dos desafios, dilemas na alma, mas logo em seguida ele sempre faz uma afirmação de convicção em Deus. Ele sempre faz uma afirmação que o Senhor continua sendo o Senhor da vida dele. Por isso ele diz
No versículo ainda continuando, clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos reunirão a minha volta por causa da tua bondade comigo. 3.000 anos. 3.000 anos quase escritos daqui. Quase 3.000 anos escritos daqui, meu amado. Quase 3.000 anos escritas essas verdades. Numa caverna. Nos momentos mais difíceis da vida. Nos momentos de maior luta. Mas que Deus transformou numa sinfonia, num poema, num cântico, numa mensagem, numa inspiração, numa ministração para chegar no meu e no teu coração hoje, 10 de janeiro de 2016, para ministrar na minha vida e na sua vida. Um Deus que não desperdiça dor nem lágrima, e um Deus que olha para mim e para você e olha a caverna e fala, não é o fim, é o novo começo, não é o encerramento, agora é uma nova etapa, não é o fechar das cortinas, eu vou fazer algo novo na sua vida. Esse Senhor que faz isso. Duas últimas questões nesta noite. Davi não desiste da vida. Davi não desiste da vida. A caverna, algumas vezes, você vai ver que Elisa entrou na caverna e não queria sair mais. Toda vez que uma pessoa entra na caverna, ela não quer sair. Elisa entrou numa caverna, eu estou agora abrindo o leque, mas sem perder o foco da mensagem, um outro personagem. Não queria sair mais. A mesma sensação que Davi teve, ele falou, estou sozinho. Primeira sensação, está sozinho, solidão. Solidão não é ausência de pessoas. Às vezes pessoas perto, mas de repente você continua sentindo só. E não queria sair, precisou Deus ir lá chamar. Sempre Deus vai nos chamar para fora para sair da caverna. Sempre Deus vai chamar. Uma das questões é que Davi não desistiu da vida. A vida realmente ela tem seus impactos, ela tem seus desafios, ela tem seus solavancos, ela tem suas lombadas, ela tem suas adversidades, ela tem suas lágrimas, tem seus contextos totalmente, suas intempéries. Mas Davi falou, eu vou continuar, eu vou seguir em frente, eu vou pedir graça para Deus. Eu vou erguer os olhos e vou ver o que Deus tem de melhor. Por isso, aquela expressão que do Max Lucado, de um dia chegar e falar, foi difícil, mas valeu a pena. É uma expressão, não só o Max Lucado, e outros também usam essa expressão também. Foi difícil, mas valeu a pena. Chegar um dia e ver a Jesus face a face no céu e falar, Senhor, não foi fácil. Não foi fácil, mas valeu a pena. Sempre vai valer a pena. O que dá sentido e significado da vida, com todo amor agora para você, você pode alcançar tudo, de objetivo, de projeto, de alvo, de sonho, de ideais, de tudo. Só que se você não experimentar o que Deus tem preparado para a tua vida, tudo vira um nada. E faz assim, ó, sopra, não sobra nada. Por isso, o que Davi fez, perpetua para a eternidade, porque o que produz, a questão é o que vai ficar para a eternidade. Os demais, você pode construir um império, com todo respeito, que você prospere bastante em nome de Jesus, e prospere sempre. Só que se não estiver dentro do projeto maior, faz assim, ó, some tudo. Some tudo. Uma pessoa teve uma palavra do Senhor esse ano, no final de 2015, Deus dizendo logo pela manhã para a pessoa, e ela partilhou o testifico dessa palavra, eu não sou mendigo. Eu não estou tornando aqui mendigo no termo pejorativo. Inclusive nós temos pessoas amadas que frequentam a igreja, que às vezes são moradores de rua, que o Espírito Santo os ama de maneira intensa e que tem ministrado na vida deles aqui na igreja, que saem às vezes de locais para vir na igreja e ouvir a palavra. Então não estou tornando pejorativo. Mas Deus, Ele merece o melhor da minha vida e da tua vida. Não é o restante, não é a sobra. Essa palavra testificou no meu coração. Deus falando com uma pessoa, eu não sou mendigo. Eu não estou vivendo da esmola. Eu não estou vivendo de migalhas. Com todo respeito a mim e a você, em nome de Jesus. Deus, sem eu e sem você, continua sendo Deus. Já falei esses dias. Deus, sem eu, sem você, continua sendo Deus do mesmo jeito. Não muda nada. Soberano, majestoso, sublime, poderoso. Agora, eu sem Deus e você sem Deus, não sobra nada. Por isso, o dom da vida, o celebrar a vida, é graça do Senhor. Davi não desistiu da vida. Talvez em alguns momentos até pensou em terminar, em encerrar, em desistir, se trancar, ficar no quarto, não sair mais da caverna, não querer mais nada. Mas Deus, na sua graça, foi fazendo, foi restaurando a vida dele. Terceiro e último aspecto, ele não desistiu do projeto, e o Senhor muito menos da vida dele. Olha o que diz o texto, versículo 5. Ficou um período, Deus até deixa eu e você nesse período, no silêncio, Deus continua trabalhando. Talvez as pessoas olhando aquela vida, aquela cena, olharia, dava uma impressão de distanciamento, de alienação,
de estar o Senhor alienado daquelas pessoas, mas não, Deus estava cuidando, e no silêncio Ele estava fazendo, Ele estava realizando. Tanto é que no versículo 5 chega uma hora que o profeta Gade disse a Davi: não fique mais aí, sai e vai para Judá. Eu vou encerrar agora. É quando o profeta chega para Davi e falou: Davi, chegou, terminou o teu tempo de caverna, terminou o teu tempo de exílio, terminou o teu tempo de você ficar parado, estagnado, terminou o teu tempo de você apenas ser ministrado e trabalhado. Agora sai para vencer. E ali ele sai com aquele exército, e Deus o coloca como rei, e é vitorioso, e fica uma bandeira levantada, que até hoje a bandeira é a estrela de Davi. Quando Jesus passa, o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vou dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que a caverna não é um lugar definitivo para você. Que no ano de 2016, fé, esperança e amor. Que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Que o chamado que Ele tem para a sua vida não vai prescrever, não vai caducar nunca. Um dos grandes desafios que nós temos na igreja do Brasil e do mundo é muito potencial enterrado. Há muitos dons enterrados, há muito potencial enterrado. E vou dizer para você, eu e você poderíamos ter todos os motivos. Discordo do irmão, discordo do sistema, discordo da igreja, discordo do pastor, discordo do líder, discordo da cidade, discordo do país, discordo do mundo, discordo de tudo. Você e eu teríamos todos os argumentos possíveis para pegar os talentos, abrir, enterrar e fechar. Me falta oportunidade, ninguém me dá espaço, ninguém me deixa. Você poderia falar tudo, vai ser em vão. Porque o motivo maior é Jesus, que te ama, que me ama, que pagou um preço por mim e por você, que foi cravado ali na cruz, que derramou o sangue, que ressuscitou, que vive, reina para todo sempre, que diz: eis que te amo com amor eterno, com corte de amor eu te atraí, não desisti de você e não vai desistir nunca. E quando chegar na eternidade, meu amado, olhando Jesus, vou falar o quê? Não, mas é que não me deram espaço. Não, mas é que eu não tive oportunidade. Não, mas é que eu não concordava. Não, mas é que não tive tempo. Não, mas é que eu estava meio desanimado. Não. Jesus falou: mas eu te amei, eu que paguei um alto preço por você, eu que morri por você, eu que ressuscitei. Por isso, 10 anos de exílio, um tempo de caverna. Quando saiu para vencer. Sabe por quê? E aqui eu concluo. O tempo daquele aparente silêncio, Deus estava trabalhando, Deus estava forjando, Deus estava treinando, Deus estava ensinando, Deus estava preparando, e Deus estava dando capacidade de transformar alguém que pudesse formar um exército vitorioso e diferenciado. Não foi à toa que José ficou 3 anos na prisão. Você acha que Deus olhou para José e falou: ei José, vida boa, cara, está muito bem na casa do Potifar aí, está tudo muito bom, vou te colocar 3 anos na cadeia para poder você... Não, a cadeia do Egito era uma cadeia internacional. Havia vários povos diferentes, havia prisioneiros de várias línguas diferentes, porque vinham lugares de pessoas de vários países para o Egito. Então a cadeia não era só egípcios que era preso, tinha várias pessoas ali na cadeia. José aprende várias línguas diferentes, culturas diferentes. Ele sai um poliglota dali. Quando ele sai dali, ele sai para ser vice-governador do Egito, mas já sai com preparo também. Ali foi Deus, estava forjando e trabalhando. Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima. A caverna de Davi não foi o final para a vida dele, era um recomeço, era um novo começo, era um novo momento. Deus estava levando a depender do Senhor. Deus estava fazendo ele amadurecer. Deus estava dando graça para ele preparar um grande exército. A questão era a resposta do coração. Fé, esperança e amor que não pode faltar na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar neste momento. Que eu e você possamos falar: Deus está aqui na minha vida. Que nesse ano de 2016 não falte fé, esperança e amor. Eu sei que nós tomamos várias decisões no começo do ano. Não, esse ano eu vou ser melhor. Esse ano eu vou ser um filho melhor. Esse ano eu vou ser um pai melhor. Esse ano eu vou ser um dizimista. Esse ano eu vou contribuir mais. Esse ano eu vou participar disso. Esse ano eu vou falar mais de Jesus. Esse ano, eu não sei tudo quanto você prometeu. Uma coisa eu sei: que o Senhor te ama e não vai desistir de você nunca. E que tem pessoas que Deus coloca você no caminho, que você ministra uma palavra para elas e vai definir a eternidade delas. Uma palavra que você ministra para uma pessoa de salvação, ao ela decidir esse coração, define a eternidade dela. Pessoas que vão ouvir esta palavra, e aqui passa, tudo passa. Paulo mesmo disse: se nós esperarmos Cristo apenas neste mundo,
nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Se eu não caminhar aqui na força do Senhor e com foco da eternidade, se eu achar que a vida se resume só no aqui e agora, e se o meu projeto de vida só estiver traçado para o aqui e agora, eu vou dizer com todo carinho e respeito, eu e você vamos ser pessoas extremamente frustradas na vida. Paulo disse, se nós esperarmos Cristo apenas neste mundo, nós somos os mais miseráveis. Olha que Paulo disse a palavra forte, irmãos. Paulo disse, se a minha vida ela for pautada num projeto apenas momentâneo, apenas do aqui e agora, apenas do tangível, mensurável, contabilizável, apenas daquilo que é perceptível aos olhos humanos, ele diz assim, eu sou um dos mais frustrados dentre os homens, porque a vida começa aqui e o projeto da eternidade, onde o Senhor diz, eu tenho a chave da morte e do Hades na minha mão, eu sou aquele que estive morto e vivo para todo sempre. Para o Senhor te chama nesta noite, me chama, saia ou creia que o Senhor está cuidando de você e saia da caverna quando for necessário, porque Ele se segura na minha e nas tuas mãos e fala, vamos em frente, eu vou te dar a força necessária. Vamos ficar em pé, por favor, nós vamos orar ao Senhor neste momento.